Vamos começar com a polêmica do X aí, que não é contra o Moraes nem contra o Supremo, é contra o Brasil. Olha a manchete aí, Ari. Vamos ver, Raniele Veloso traz para nós aí, ó. Supremo Tribunal Federal julga recursos de grandes plataformas contra a decisão de Alexandre de Moraes. Lula diz que Elon Musk tem que respeitar as leis brasileiras. Vamos lá, Raniele. Pois é, o presidente da República está em agenda na Paraíba e hoje cedo deu uma entrevista a uma rádio local e comentou sobre o resultado das eleições. Opa, confundi os termos. Comentou sobre o bilionário Elon Musk, que está resistindo em não cumprir as ordens judiciais brasileiras. Lula disse que não interessa se ele tem muito dinheiro, mas a legislação é clara. Vamos ver um trecho. Dinheiro que qualquer cidadão de qualquer parte do mundo que tem investimento no Brasil está subordinado à Constituição brasileira e às leis brasileiras. Portanto, se a Suprema Corte tomou uma decisão para o cidadão cumprir determinadas coisas, ou ele não cumpre, ou vai ter que tomar outra atitude. Porque não é porque o cara tem muito dinheiro que o cara pode desrespeitar. Esse cidadão é um cidadão americano, ele não é um cidadão do mundo. Ele não pode ficar ofendendo os presidentes, ofendendo os deputados, ofendendo o Senado, ofendendo a Câmara, ofendendo a Suprema Corte. Ele pensa que é o quê? Então é o seguinte, cara, ele tem que respeitar a decisão da Suprema Corte brasileira. Bom, Amadeu, o Supremo Tribunal Federal começou a julgar na madrugada de hoje, vai até a próxima sexta-feira. Sim? Eu vou já responder ao presidente Lula. Ele não pensa, não. Ele tem certeza que é Deus. Mas segue aí, Raniele. Ele vai falando das coisas, né? Quando não é lendo, é complicado. Quando não é discurso pronto. Olha, Amadeu, o Supremo Tribunal Federal começou a julgar no plenário virtual, na madrugada de hoje, vai até a próxima sexta-feira, na primeira turma, uma série de recursos de big techs, de plataformas, como a própria X, também Rumble e Discord, que questionam as decisões do ministro Alexandre de Moraes, que pede sempre o bloqueio dessas contas, dos perfis, e não dos posts. Eles argumentam que o bloqueio do perfil indica uma censura, enquanto o necessário seria bloquear aquele conteúdo específico. É esse o questionamento. Mas Alexandre de Moraes, como é o relator da matéria, foi o primeiro a votar e disse que o provedor, no caso as plataformas, elas não podem questionar a decisão judicial, uma vez que elas não fazem parte dessas ações. Os outros ministros, eu acabei de dar uma olhadinha aqui na plataforma do Supremo, há uma manifestação do ministro Luiz Fux, que também faz parte da primeira turma, mas ele ainda não apresentou o voto. A tendência é que eles acompanhem o ministro Alexandre de Moraes, além de Fux, faz parte aqui dessa primeira turma o ministro Flávio Dino, Cristiano Zanin e também Carmen Lúcia. Amadeu. Essa questão aí do Musk Supremo, até agora a decisão é suspensão do Twitter, né, o X-Twitter. Que horas isso deve ocorrer, Raniele? Pois é, eu estava até aqui falando com minha fonte do Supremo Tribunal Federal. A gente aqui, inclusive comentando aqui com outros jornalistas, a gente não tem nenhuma atualização sobre isso. Até o momento, o X está funcionando, mas os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles já entendem que a estratégia de Musk é muito clara, que é colocar ali o Supremo em uma decisão complicada e até tornar a opinião pública, né, pertinente nesse caso, jogar para a plateia e a plateia também reagir de uma forma negativa, que seria uma censura, o bloqueio dessa rede social que tem muita influência aqui no Brasil, embora muita gente também comente que o Twitter acabou o X acabou quando o ex-dono do Twitter, né, decidiu vendê-lo a Elon Musk. Mas até agora, eu falei aqui com o pessoal do Supremo Tribunal Federal, não tem nenhuma decisão nesse sentido. A gente não sabe o que eles estão esperando, mas até juristas, né, como eu havia falado ontem aqui em Brasília, tinham se posicionado contrário a essa decisão do ministro de fazer uma intimação a Elon Musk via rede social. Tem jurista para tudo, para defender tudo, porque teve até um para defender que aquele artigo... Qual é o artigo lá, professor, do poder moderador que eles defendem? 142.
que o artigo 142 previa um poder moderador no Brasil a ser exercido pelas Forças Armadas. Você vê onde é que o Brasil... onde é que nós amarramos o nosso burro. Mas eu vou lançar a pergunta inicial ao professor Vila. Professor Vila, por que olha só, o X-Twitter ele não está só no Brasil, ele está no mundo todo. E nos outros países do mundo, ele atende às ordens judiciais de cada país. Aqui no Brasil, ele não quer cumprir. E 2, por que as outras redes instaladas no Brasil, como o Instagram, como o Facebook, como até o rebelde Telegram, estão aceitando as decisões da nossa justiça, questionando, mas acatando? E só o X que quer ser o diferente. Professor. Pelo seguinte, Amadeu, porque essas outras redes, elas têm um compromisso, claro, com quem está acessando essas redes, nos seus serviços, etc., né? E tem seus representantes legais no Brasil. Não é o caso do antigo Twitter, porque o antigo Twitter tem uma ação política interna aqui dentro do Brasil. Quer dizer, não é só uma rede social, ela tem uma interferência e deseja ter interna na política brasileira. Isso é gravíssimo. Os tais patriotas que maculam a camisa da seleção brasileira nas manifestações, seria interessante eles entenderem, eu gostaria de compreender o que é pátria. Pátria e os patriotas são aqueles que defendem os interesses nacionais e não a ingerência de estrangeiros, no caso de um estrangeiro, independente de ser bilionário ou não, e esse é bilionário, de extrema-direita nos assuntos internos brasileiros, né? É algo assim inaceitável, inacreditável. O presidente tem absoluta razão quando fez comentário um pouco antes, no início do nosso jornal, e é uma aliança clara entre o Musk e os pseudos-patriotas. Na verdade, é crime de lesa pátria que eles cometem ao estarem alinhados com o Musk. E aí, todos nós sabemos quem são os extremistas aqui no Brasil. Desde o comandante-geral, que foi expulso do Exército, saiu com desonra, até os sargentos, os cabos espalhados pelas 27 unidades da Federação. Quem é patriota defende o Alexandre de Moraes, defende a Suprema Corte, que o que eles desejam não é censura, é o cumprimento estrito da legislação existente no Brasil e o respeito às nossas leis. Nós não aceitamos poder supranacional, ou seja, acima das nossas fronteiras. Tem de respeitar as leis brasileiras como todas as empresas e todos os cidadãos e as cidadãs respeitem. Não é por isso que vem um indivíduo, independente de ser rico ou pobre, e vem querer dar lição a todos nós. Isso é inaceitável, tem de ser repudiado por todas as forças que efetivamente são patriotas, democráticas e republicanas. Kátia, por favor, independente da decisão de suspender o Twitter no Brasil ou não suspender, é uma decisão que vai dividir opiniões e antipática para um lado ou antipática para o outro. Do espectro político aí que se engalfinha e transforma qualquer coisa que acontece no Brasil em disputa política. Disputa de quem é, vamos assim, mais Bolsonaro e de quem é Lula, né? Nem porque eu li o artigo do professor recente, exatamente de que falta política, falta o diálogo político real, né? E não e o que está no pano de fundo disso aí, que eu acho que deveria, eu tenho certeza, deveria ser o fator de mobilização real, é cobrar o parlamento, porque isso está acontecendo, porque nós temos uma legislação que está engavetada e que o resto do mundo inteiro já tomou essa iniciativa de ter uma legislação para regulamentar, para se saber orientar o que se deve fazer. No nosso caso, nosso Congresso, nosso presidente da Câmara, ali nossos deputados estaduais, nossos senadores não estão interessados, federais, aliás, não estão interessados, porque eles enxergam a situação do ponto de vista do próprio umbigo, do ponto de vista da própria rede social, da própria lacração, das suas curtidas, e não do ponto de vista geral da sociedade. Muitos deles chegaram ao poder e ganham dinheiro. É muito cômodo, numa terra, ali pedindo voto, de qualquer forma, numa terra sem lei.
Só que não é bem assim uma terra sem lei. Não deveria ser. Então, a cobrança não deveria ser Alexandre de Moraes, o ditador. Que o Congresso faça o trabalho dele, fazer a política, sentar, conversar e definir, porque não existe as unanimidades. Eu fiz muito esse link no artigo que eu li do professor, que vai sair ainda, né? Que não existe as unanimidades e a política, o diálogo, ela procura um caminho. Mas os nossos deputados federais e nossos senadores, não só nesse assunto, mas em outros, a gente já viu no que culminou, meio que obrigam o judiciário a entrar no ringue, né? Vamos agora para a manchete da Raniele, que trata da mudança de